passado, a Universidade do Estado do Rio, a UERJ, foi alvo de denúncias de uso indevido do dinheiro público e projetos estão sendo investigados. No dia 1º de janeiro, a nova reitora assumiu a gestão e tem como desafio dar mais transparência para os gastos da universidade e aproximar ainda mais a instituição da comunidade. Olá, boa noite. Imagine estar à frente de mais de 38 mil estudantes, 3 mil professores, 5 mil técnicos, é gente à beça. Só para vocês terem uma ideia, esse número é maior do que a população de muitas cidades do interior do Rio de Janeiro. E sabe quem tem essa missão? A nova reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que está aqui com a gente, Gunara Azevedo e Silva. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Rio Entrevista, recém-empossada. E eu queria que você falasse um pouquinho, Gunnar, primeiro, quem é você e qual é a sua história com a universidade? Tá. Obrigada, Adson. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a história. Eu sou aluna da UERJ. Me formei, comecei lá atrás. Eu fiz medicina na UERJ. Depois que eu fiz medicina na UERJ, eu fiz minha complementação residência na USP e voltei depois como professora. Sou professora do Instituto de Medicina Social. Eu sou médica sanitarista. Essa opção de ser médica e ser sanitarista aconteceu na UERJ. Porque eu tive contato com o Instituto, que hoje eu sou professora, e vi a necessidade de, como médica, pensar nos problemas da saúde, da população e pensar como é que a gente pode ter soluções para isso. Então, a minha carreira o tempo todo foi dividir a minha vida de sanitarista com a vida de professora. Sou professora de epidemiologia e fico muito feliz de ter tido essa opção. E como foi se candidatar a essa vaga? Como foi assumir essa responsabilidade, que eu imagino que ela começou muito antes do dia 1º de janeiro, né? Pensar em estar à frente dessa universidade, da qual você fala com tanto carinho. Pois é, há mais de um ano que a gente vem trabalhando na perspectiva de trazer um projeto de futuro para a nossa universidade, tá? Foi uma iniciativa que partiu de alguns colegas, né, até de outras áreas, e nós juntos começamos a trabalhar, vendo, ouvindo, escutando todas as nossas unidades acadêmicas, todos os nossos colegas técnicos, todos os nossos campi, ouvindo os estudantes, e com isso nós conseguimos construir, de fato, uma proposta que é uma proposta que parte de uma ideia de que a UERJ é muito potente, é muito abrangente e ela poderia ser melhor aproveitada. Por isso que o nome do nosso movimento, o nome da nossa chapa foi UERJ é Mais. A gente acha que a UERJ pode mais. E pode mais se a gente tiver essa perspectiva de construção coletiva, que foi o que a gente fez durante mais de um ano. Então, durante esse período e com a sua experiência como professora, como docente, quais são os principais desafios enfrentados pela UERJ nesse momento? São muitos os desafios, né? Eu acho que o principal desafio, e a gente coloca isso de forma muito clara na nossa plataforma, é garantir a autonomia universitária, autonomia administrativa, financeira e a autonomia também didático-científica. A UERJ tem essa possibilidade, é uma universidade pública, é uma universidade do estado do Rio de Janeiro, mas ela é uma universidade popular, ela fica no Maracanã, né? Ela fica em frente à Mangueira, ela fica entre a linha de trem, metrô, muitos ônibus, e isso faz com que ela tenha esse caráter. E foi a primeira universidade que instituiu o regime de cotas, mas também ofereceu ensino noturno. Isso possibilitou que os trabalhadores pudessem chegar, né, ao ensino superior. Com isso, a gente diz como a gente tem a responsabilidade de formar profissionais de qualidade e formar olhando as necessidades que a nossa sociedade, que a sociedade fluminense precisa. Então, assim, esses são os maiores desafios. A gente continuar nessa linha. Perdão, professora, alguma medida já pensada para estreitar esses laços com a comunidade que a senhora falou, a comunidade do entorno, o povo do Rio de Janeiro, e tornar essa administração cada vez mais compartilhada, transparente e popular? Então, o que a gente tem pensado é necessário olhar com muito carinho, ver nossas necessidades, estabelecer mecanismos e estratégias de chegar à população. Então, nós começamos discutindo justamente o que é o papel da universidade no desenvolvimento do país, no desenvolvimento do Estado. Nos aproximamos dos movimentos sociais. A UERJ já tem algum trabalho nessa perspectiva. A gente quer fortalecer, inclusive implementar esse trabalho. Tivemos um apoio muito grande de estudantes
que com a gente entenderam essa necessidade, né? E aí a gente se aproxima daquela possibilidade de famílias que nunca tiveram alguém na universidade, mas que hoje têm a perspectiva de um sonho. Então a gente quer implementar a possibilidade de ingresso das pessoas no regime de cotas, entendendo, e a gente precisa fazer uma grande aproximação, mostrando, desburocratizando a possibilidade de entrar na universidade, né, e garantindo, sobretudo, permanência para esses estudantes, porque não é simples, né? Eles vão precisar de apoio, e o apoio não é, e a UERJ faz isso, investimento em bolsas, auxílios, né, para esses estudantes que têm mais dificuldade. Mas a gente acha que precisa de mais, um apoio, inclusive psicossocial, uma orientação pedagógica, e é nesse sentido que a gente quer implementar. E entre as questões que a gente coloca como fundamentais dentro da assistência estudantil é garantir a alimentação. Nós queremos garantir alimentação para todos os nossos estudantes que precisam, 2 alimentações por dia e café da manhã, porque foi um problema que a gente se deparou nessa escuta que fizemos. A dificuldade de pessoas que chegam à universidade muitas vezes vindo de longe e sem ter feito a primeira refeição. Então, são várias situações e a gente quer dar bastante suporte. Além disso, queremos cuidar da inclusão, da acessibilidade, pessoas com deficiência para poderem chegar e poderem estar na universidade. Hoje ainda é uma situação complicada? É ainda uma situação complicada. A UERJ ainda não conseguiu cuidar, de fato, das necessidades, né, de pessoas que precisam um cuidado maior. A gente vai investir, vamos inclusive criar uma superintendência de inclusão e acessibilidade, como também as questões de igualdade racial e de gênero. Vamos criar uma superintendência de igualdade racial e de gênero, porque são situações que perpassam, são situações que são políticas amplas, que precisam ser transversais. Um outro tema importante da gente trazer também para a Bali, para essa conversa, reitora, é que ao longo de 2022 nós vimos, infelizmente, a UERJ, que está sempre à frente quando o assunto é educação, é inovação, mas também vimos, infelizmente, nos noticiários falando sobre suspeitas de uso indevido de dinheiro público, de pessoas que estariam recebendo verbas e não estariam colocando em prática os trabalhos para os quais elas foram contratadas para fazer. E eu queria que a senhora falasse, há investigações em andamento, há apurações administrativas em andamento, como é que elas andam e, além disso, o que a senhora vai fazer também para dar mais transparência para os gastos de dinheiro público dentro da universidade? É importante falar disso, né? É muito importante dizer que, de fato, essas denúncias vêm sendo investigadas. Nós entendemos que, como é uma universidade do Estado, do Rio de Janeiro, isso sempre ocorreu. Projetos de extensão, até projetos de pesquisa, que recebem verbas das secretarias de governo. No entanto, infelizmente, alguns não seguiram o que a gente gostaria. A ligação com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, o que vem sendo alvo de denúncia. Não são todos, tem projetos muito bons, descentralizados, que têm resultado. Então, a gente precisa separar da transparência em todas as etapas desse processo, e é nesse sentido que a gente vai fazer, garantir controle, mas possibilidade de que a gente tenha em todas as etapas muita transparência, muito critério, muitas regras e também avaliar os resultados, né? E esses projetos podem ser, inclusive, porta de entrada, mas também possibilidade para os nossos estudantes fazerem estágios, né, terem iniciação científica, inclusive ajudar quando eles saem da universidade, como chega ao mercado de trabalho. Ser uma ponte entre o formando e o mercado de trabalho. Então, há muito que ser feito, é verdade. É triste a gente ver que alguns se desviaram dessa nossa finalidade, ensino, pesquisa e extensão. Mas a gente vai garantir que isso não ocorra mais e queremos muita transparência. Mas, como eu falei, a UERJ sempre teve projetos centralizados e muitos com muito resultado interessante inclusive, para a nossa sociedade fluminense. O que os estudantes da UERJ, o que os docentes da UERJ podem esperar em relação ao diálogo com a reitora Gunnar? Como vai ser? O que você espera construir de ponte com essas pessoas? Bom, o que eu espero é que a gente possa dar para a nossa universidade, para a nossa população, um retorno de que o futuro é um futuro muito esperançoso, né? A universidade, ela é a alma, né? Ela garante o futuro de um país,
Um país sem universidade não tem futuro. O que a gente quer dizer é que a gente quer a universidade, a nossa UERJ cada vez mais inclusiva, cada vez mais popular, mas isso numa construção coletiva. E é nessa perspectiva que a gente trabalhou durante todo esse tempo, durante toda a nossa campanha, e a gente acredita que a gente tem muita gente de onde a gente pode tirar o melhor, mas o melhor na construção de garantir propostas que de fato vão viabilizar um projeto de futuro para o nosso Estado, para o nosso país e garantindo o acesso de pessoas que antes não teriam nenhuma possibilidade. Reitora, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. A porta está sempre aberta, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Fico disponível. Primeiro intervalo chegando e na volta, Universo Espanta 2024. Maratona de shows agita a Marina da Glória nos fins de semana. A gente volta já. Não sai daí não.